Às vezes alguns irmãos viajam para fora e falam assim: rapaz, eu não achei uma casa de oração lá, tem? Eu falo: tem. Você procurou o quê? Eu procurei casa de oração. Eu falei: então você não vai achar nunca, procura os irmãos. No mundo inteiro a gente é conhecido como a igreja dos irmãos. Mas aqui no Brasil, acabou que o nome do salão está virando o nome de uma denominação. A gente tem convite da casa de oração Convida. Não é isso? Eu acho que casa de oração não fala, não escreve, então não pode convidar. Aí esses dias chegou lá em São Torquato, vai ser no templo da casa de oração. Então a gente acabou confundindo o nome do lugar, com o nome da nossa igreja. Isso não tem tanto problema assim, mas se você sair aí fora algum dia ou for procurar referência, é a igreja dos irmãos. Eu vou usar o fixo mesmo aqui. Segura aí para mim, Darcy, por favor. Estou com medo de derrubar esse. Então, hoje à noite nós vamos ver um pouco dessa história. E amanhã de manhã, se o Senhor permitir, nós vamos estudar sobre o uso do véu. Vão ser 2 horas, 2 períodos, estudando sobre essa questão do uso do véu. É bíblico, não é bíblico? Era tradição, não era tradição? O que a palavra de Deus diz? Alguns anos atrás, eu mudei minha opinião sobre o uso do véu. E amanhã vocês vão conhecê-la. Não quero assustar ninguém, mas nós vamos abrir a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus diz. E no domingo, permitindo o Senhor, nós vamos estudar sobre o modelo bíblico de liderança. Qual é o modelo bíblico de liderança da igreja do Senhor? São presbítero, pastor, bispo, apóstolo? O que a palavra de Deus diz? O que nós devemos ver sobre essas questões? Onde nós buscamos o nosso posicionamento nesse sentido que tem mudado, São coisas que a gente vem vendo mudanças. Vamos tentar estabelecer parâmetros, bases bíblicas sólidas para aquela posição que a gente tem tido ao longo dos anos e tentar, fazendo isso, desmontar os argumentos contrários. Então, permitindo o Senhor, nós vamos fazer isso esse final de semana, e para isso eu peço a oração dos irmãos. Alguém me falou: é perigoso falar sobre isso. Tem uma pessoa que é muito brava. Eu falei: não tem problema não, eu corro bastante, e amanhã vai chegar um ônibus aqui cheio de gente de São Torquato, eu vou botar eles aqui para me proteger. Brincadeira, irmãos? Mas vamos conversar esses dias todos. Os irmãos têm toda a liberdade, e no sábado à tarde vamos ter um período para perguntas, e desde que a gente converse de Bíblia aberta, qualquer questionamento, qualquer ajuda de Bíblia aberta, ela é bem-vinda, desde que nós possamos abrir as Escrituras e estabelecer a nossa posição. Não tenho problema com perguntas. Ok, vamos ler o Salmo 78. Eu quero, antes de introduzir o assunto, ler o Salmo 78, que fala sobre a importância de contar histórias. Talvez esse pedacinho que eu vou ler, ele vai nos mostrar a importância de contar histórias, de transmitir às novas gerações aquilo que Deus tem feito. E depois nós vamos então ter esse tempo de conhecendo a história do movimento dos irmãos. Diz assim a palavra de Deus: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos ensinaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, o referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem
os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O Asaf, que é o autor desse salmo, ele está falando, olha, nós precisamos contar aos nossos filhos o que Deus fez, a nossa história, os feitos do Senhor. E qual é a importância de fazer isso? No caso deles, eles iam transmitir os feitos do Senhor, e muitos desses feitos são o que nós lemos na palavra de Deus. Contando aos filhos, eles iam lembrar os filhos daquilo que Deus tinha feito, para que eles não se esquecessem e não se desviassem tão rapidamente daquele trilho. E não esquecer o que Deus tem feito é algo muito importante. Às vezes eu estou meio desanimado, sabe? Às vezes me dá um desânimo, e eu começo a olhar para trás e começo a lembrar quem eu era, um rapaz bêbado, desbocado, inútil, e o que Deus fez comigo. Eu faço isso de vez em quando, e eu começo a lembrar o que Deus fez, onde Deus me levou, aí eu me animo de novo. É importante a gente recordar e contar também aos filhos o que Deus fez na nossa história, na história da nossa família, e no nosso caso hoje, na história da nossa igreja. Nós vamos estar recordando então os feitos do Senhor, como que começou esse trabalho que nós conhecemos aqui no Brasil, como os irmãos que se reúnem na casa de oração. A gente tem ouvido algumas coisas. Uma vez, quando eu não sabia nada da nossa história, porque não tinha nada escrito, até me lembro o dia que Josias chegou para mim e falou, olha, tem um livro do irmão do Rio, ele foi um herói em escrever esse livro, o irmão Silas Filgueiras, você conhece? Eu falei, não, é um livro contando a nossa história. Eu era louco para conhecer a nossa história. E eu peguei aquele livro, e muito do que eu vou falar aqui é um resumo daquele livro, que eu fiz com autorização do irmão Silas, e outras fontes que eu consegui ao longo do tempo. Então, muitas vezes eu vou perguntar aos irmãos, como é que começou o nosso trabalho? Começamos lá em Atos 2, o que não é mentira, nós somos descendentes dos irmãos de Atos 2, mas por que nós então temos esse jeito, irmão, diferente dos outros grupos, tal? Eu não sei. Aí eu, estudando história da igreja como professor da Igreja Batista, que hoje é meu amigo, Gran Conato, ele falou, você já leu na Enciclopédia Britânica alguma coisa? E aí eu achei alguma coisa muito resumida. Aí depois o livro do irmão Silas Filgueiras me trouxe um conhecimento do nosso trabalho. Mas algumas pessoas dizem, por exemplo, que nós viemos numa sucessão de grupos. Tem um livro, eu esqueci o título dele agora, mas ele foi até traduzido pelo nosso irmão Jaime Jardine. Como é que é o nome? Rastro de Sangue ao Batista. Igreja Peregrina. E esse livro, o autor, que ele não é o irmão Jaime Jardine, o autor, ele apenas traduziu, ele fala que nós somos descendentes dos montanistas, que foi um grupo que existiu, se eu não me engano, no 2º ou 3º século, dos priscilianos, paulícios, bogomílios, valdenses, que são movimentos que existiram, albigenses, lollardos, usitas e anabatistas. Mas, por exemplo, os montanistas, o montano, não põe isso aqui não, irmão, que eu vou derrubar. Eu me conheço. Põe na cadeira aí para trás aí. Me dá um copo só então. Obrigado, Cris. Água de coco, hein? Que na hora que é chique, né? Só para a gente perceber, os montanistas, o montano, ele achava que ele era o Paráclito, era um movimento herético, então, aí já descarta a esse pessoal. Eu li um livro batista, junto com esse meu amigo, chama-se Rastro de Sangue, e eles se colocam como descendentes desses mesmos grupos. A verdade é que nós temos um início,
por volta de 1825, que um grupo de jovens, percebendo algumas tendências na igreja da Inglaterra, os irmãos conhecem a história da igreja na Inglaterra, a igreja anglicana não é um fruto da reforma como foi o movimento lá do Martinho Lutero. A igreja anglicana é fruto de uma briga com um rei da Inglaterra que queria casar a segunda vez com um papa. O papa excomungou o rei excomungou o papa e criou a igreja da Inglaterra, cuja chefe é a rainha da Inglaterra até hoje, é a igreja anglicana aqui no Brasil conhecida como a igreja episcopal. Na Inglaterra, naquela época, então, num momento muito exato, muito pontual, algumas igrejas que não concordavam com essa ligação da igreja com o Estado, isso bem depois da reforma, é verdade, eles eram conhecidos como os grupos dissidentes, que era a igreja batista, metodista, congregacional, a presbiteriana, mas os irmãos, aqueles jovens, de uma forma até isolada, cada um nos seus estudos, eles perceberam que havia ali uma forte presença de ramos do catolicismo, que era o que é chamado de clericalismo. O que é isso? É aquela ideia de um clérigo, alguém que estudou no seminário, tem um diploma e recebeu lá um munus, uma unção, alguma coisa que o capacita então a ser o chefe, o líder da igreja, aquele que vai oficiar a ceia, aquele que vai batizar, é aquele padre, né? E eles perceberam então que a Bíblia tem algumas vertentes diferentes, por exemplo, na questão da liderança, uma liderança plural, uma liderança de um grupo de homens. A questão da ceia do Senhor, não tinham liberdade, um grupo não partia a ceia do Senhor com outro. E do meu ponto de vista é fundamental a gente conhecer por que nós surgimos, como surgimos, o que quiseram os irmãos que começaram esse grupo, mesmo sem querer começar uma nova denominação. Aliás, nós não somos uma denominação, mas nós somos um movimento, né? Mesmo sem querer começar algo novo, eles começaram o estudo da palavra. Percebi que tinha algo errado, não é assim que a Bíblia diz. Eles foram acusados de rebeldia, de quebrar as tradições, mas na verdade, aquele sucesso inicial que eles alcançaram foi porque eles quebraram aquele status. Muitos deles eram pastores. Muitos deles eram pastores. O Darby era o ministro anglicano que recebia do Estado. Os ministros anglicanos recebem da Inglaterra para exercer seu ofício. O George Miller, aquele homem dos orfanatos, ele era um pastor luterano. O Craig era batista. A gente vai passar por essas pessoas aqui. E algumas pessoas não querem estudar a história. E têm um medo de estudar. Não precisa estudar. Eu acho que, em grande medida, o que está acontecendo no Brasil, de desvios, é exatamente para a gente não conhecer a história. O que motivou aqueles jovens a começarem esse movimento? O que os levou a questionar algumas coisas? Porque os irmãos sabem, eu sei, isso não é segredo, tem igrejas que dizem que são do nosso grupo, que tem lá o pastor, e algumas têm até a pastora. Eu já falei para um deles, falei, irmão, você só tem a placa, você não tem mais nada a ver com a gente, pelo menos dentro daquilo que eu creio. Eu creio que esses desvios são exatamente por não conhecer a história, se bem que se a gente conhecesse a Bíblia já não precisava rebuscar na história, mas ela dá um reforço, né? Então eles foram se reunindo, a gente vai ver isso mais para frente, e esse foi esse início. Logo, 10 anos depois, mais ou menos, teve um problema de uma divisão muito forte. Alguns desses irmãos deixaram o orgulho subir a cabeça, e aquele intento inicial que vamos nos reunir em um grupo
que não nos prive de ter comunhão com os outros grupos. Essa era a ideia. Lógico que nós não estamos incluindo aqui grupos heréticos, mas os outros irmãos, essa era a ideia. Vamos nos reunir, eles chamavam de um terreno neutro, onde se um dia um batista chegar aqui e for um crente, salvo, conhecido, nós vamos poder celebrar a ceia do Senhor com ele. Os irmãos sabem que não é assim mais, não é isso? A gente virou o que eles combateram. Em muitas localidades é assim. Se chegar um irmão denominacional, em algumas das nossas igrejas, chegar um de nós não vamos participar na mesa do Senhor. Porque a gente não fala o mesmo chibolete. Porque a gente não foi batizado dessa ou daquela forma, porque na nossa igreja tem a revista da escola dominical, porque na nossa igreja tem coral, porque tem teclado, porque tem um monte de coisa, porque a gente usa doutrinário. Tem isso hoje aqui no Brasil. Então a ideia deles era não se exaltar e não se achar melhor do que ninguém, mas logo surgiram essas pessoas. Esse início, ele se deu então, lá muito pontualmente, sim, um lugar mais conhecido é Dublin, mas haviam focos de pensamento já espalhados, e na verdade eles acabaram se unindo. Um dos fatos marcantes, eu vou deixar esse homem aí, que levou esse movimento a surgir, foi então essa preocupação com o Estado, com a condição das igrejas lá no Reino Unido, lá na Inglaterra. A coisa estava chegando a pontos que não dava mais para ficar quieto, fingir que não estava acontecendo nada. Então eles começaram, por exemplo, na Irlanda, no castelo de uma senhora chamada a Condessa Powerscourt, a se reunir para estudar a Bíblia. Tinham encontros, vinham lá um irmão de uma igreja batista, presbiteriana, metodista, alguns da anglicana, vamos estudar a Bíblia. E ali eles abrindo a Bíblia e orando, a ideia era só reunir para estudar e depois cada um voltava para a sua igreja. Eles foram percebendo, por exemplo, que alguns daqueles ministros ocupavam cargos em mais de uma igreja para quê? Para receber salário dobrado ou triplicado. E em face disso houve muita dissensão. E esses jovens, essas pessoas, começaram a estudar a Bíblia. Então, um dia eles partiram o pão do Senhor juntos. Se nós somos irmãos, se nós estamos vendo que a palavra não tem nenhuma restrição a isso, por que nós não podemos então ter uma comunhão naquilo que é importante, na ceia do Senhor? E eles então começaram a ter essa ligação mais estrita, e isso levou-los a ser desligados das suas respectivas igrejas. Então foi nesse contexto, nessa época, em volta de 1825, que surgiu o movimento dos irmãos. Esse senhor aqui, Anthony Norris Groves, foi, por assim dizer, aquele que cimentou esses grupos que haviam em vários lugares da Inglaterra, e depois descobriu-se até na Alemanha, um sem saber do outro às vezes. Quem era esse rapaz? Ele era um dentista, bem sucedido. Nessa época ele tinha 31 anos de idade, e ele escreveu o seguinte: ser a sua compreensão pelo estudo das Escrituras, que crentes, reunindo-se como discípulos de Cristo, estão livres para partir o pão junto, e em qualquer dia, como os apóstolos fizeram, relembrar a morte do Senhor, obedecendo ao seu mandato. Ele propôs, então, que o simples princípio de união e amor a Jesus, e não o princípio da unidade de pensamento, é que deve nos unir. Ou seja, o fato de eu não pensar exatamente, eu estou vendo aqui o irmão Candinho, não deve nos levar a nos separar a ponto de não poder reunir junto mais, participar de um congresso como esse junto. Temos pontos de vista diferentes em algumas coisas, mas o que nos une não é pensamento, é sangue, porque o mesmo sangue que lavou meu pecado
lavou de qualquer irmão, de qualquer irmã, e esse é o princípio da união. E ele escreveu assim: eu desejo, lógico que ele não está falando de todos os grupos que existiam na época, mas ele diz, olha, se referindo aos outros crentes, eu desejo andar com todos naquelas coisas em que servem a Cristo, mas eu não quero juntar-me com um grupo que me impeça de reunir com os outros irmãos. Então, nessa época, lá nas igrejas da Inglaterra, haviam pessoas que, por não concordarem com algumas questões que eu chamo de periféricas da palavra de Deus, é coisa que o pessoal já briga há 2 milênios e não chegaram à conclusão, é porque não é tão óbvio assim, como a gente acha. Não estou falando de doutrina fundamental, como salvação só por Jesus, mas alguns assuntos que a gente conhece aí, que a polarização de gente boa, né? Crentes bons, crentes fiéis. Eles não queriam, então, unir-se a uma igreja e separar-se dos outros irmãos, a ponto de não poder comer o pão e beber o vinho junto com gente salva. Ok, então Groves, ele logo foi para o campo missionário, ele foi parar lá em Bagdá, mas ele escreveu de lá, quando ele viu que havia uma grande movimentação, e que aqueles irmãos, logo antes dos primeiros 10 anos, tinham 3.000 missionários já sustentados pelas igrejas locais. Sabe o que é isso? 3.000 missionários. Aquelas ilhas do Pacífico ali, Havaí, aquelas ilhas Fiji, muitos missionários dos irmãos que a gente vê em filme, né, antigo, aqueles missionários, a maioria deles era dos irmãos. Em vários lugares do mundo, espalhou-se rapidamente para muitos lugares, e o Groves foi lá para Bagdá, pela fé. Ele escreveu o seguinte: eu não tenho dúvida que está em conformidade com a vontade de Deus nos reunirmos em toda a simplicidade, como os discípulos fizeram, não almejando nenhum púlpito ou cargo, mas certo de que o Senhor nos edificará juntos, como lhe aprouver, e usará um dentre nós mesmos. E nisto baseou-se o movimento dos irmãos. Esse senhor aí era o Edward Crone, aqueles já estão mais velhos, né? Um daqueles jovens que começaram. Ele tinha sido católico romano, estudou medicina, e ele foi para Dublin, onde tinha uma igreja muito viva dos irmãos lá. E quando ele chegou lá, antes de conhecer esse grupo, ele visitou igrejas. Mas como ele já estava com esses mesmos pensamentos de que, como que eu vou visitar uns irmãos aqui, se eu for aqui eu não posso ir lá. Ele acabou sendo intimado pelos pastores, falou: você tem que escolher uma igreja. E ele sabia que significava, a partir do momento que ele se ligasse com o grupo A, ele teria que excluir a comunhão com o grupo B, e ele preferiu então ficar neutro. Ele tinha entendido isso pela leitura da Bíblia, e ele acabou então ficando um tempo sozinho, até que ele encontrou esse grupo, e ele então começou a reunir, e foi um grande instrumento de Deus naquele começo da história. Esse daí é o George Miller, que eu custei descobrir que ele era um dos fundadores da nossa igreja, porque eu ouvia falar dele, eu achava que ele devia ser batista, presbiteriano, nunca pensei que ele era um dos iniciantes dos irmãos. Quem foi o George Miller? Ele é um alemão que nasceu em 1805, mudou-se para Londres, para a Inglaterra, para trabalhar com judeus. Depois ele se converteu aos 20 anos, né? Ele teve uma adolescência, uma juventude muito rebelde, mas quando ele se converteu, ele viajou para lá para se juntar à Sociedade Judaica de Missões. E lá ele ouviu falar do Groves, aquele primeiro que nós vimos, que era um dentista abastado, que abandonou tudo para trabalhar na Pérsia, né? Na época era o nome do país, como missionário e dependendo só de Deus para o seu sustento. Então, desse
nesse tempo que ele estava ali, ele acabou encontrando com um jovem chamado, um outro professor, chamado Craig, que por coincidência ou por cristocidência era amigo do Groves. Então, George Miller, ele e o Craig se uniram e eles foram usados por Deus para fundar muitas instituições que abençoou milhares de vidas diretamente, eu creio que milhões. Só os orfanatos que ele fundou, que abrigava jovens, são construções fantásticas, eu vi fotos, são pavilhões, coisa de primeira, tudo pela fé, confiando em Deus, que Deus podia sustentar aquilo que ele chamou ele para fazer. Ele, então, trabalharam lá, depois a gente vai ver numa capela chamada Betesda, e aquele lugar ali foi um lugar muito usado por Deus. Eu vou passar rapidinho, porque já tem 23 minutos que eu estou falando. Esse homem aí chama-se Robert Chapman. Esse homem era de uma cidade chamada Barnstaple, muito rico, de uma família de comerciante abastadíssima, mas de uma vida, um caráter muito santo, muito simples. Ele foi, segundo os historiadores, era difícil estudar a vida de um homem proeminente daquela época que não tenha tido algum tipo de contato com esse nosso irmão. Ele era um notável conselheiro, profundo conhecedor da palavra de Deus, um pacificador, uma pessoa que vendeu toda a sua herança, distribuiu aos pobres e foi morar lá na favela porque ele queria alcançar os pobres. A única coisa que ele fez foi uma casa grande, com uma mesa bem comprida, para poder receber as pessoas simples na sua casa. Dizem que na mesa dele só tinha uma conversa que era proibida: falar de alguém que não estava presente, de uma forma negativa. A única coisa que ele proibia na casa dele era essa. Ele era um dinamarquês, né? Nasceu na Dinamarca, acabou indo para o Reino Unido. Ele tinha a ligação muito estreita com os anglicanos e também com um grupo chamado Quakers, que não é muito comum aqui, né? Uns tipos de puritanos. Ele foi para Londres aos 15 anos para estudar direito e acabou conhecendo, através de um homem chamado Thomas, esse trabalho dos irmãos, e também acabou conhecendo George Miller, e tanto ele era tão procurado por pessoas para pedir conselho, para pedir instrução, que a igreja lá em Barnstaple ficou conhecida como a Meca dos irmãos. Era um lugar que todo mundo ia para lá em busca de alguma coisa. Ok. Tem alguns lugares onde nosso trabalho começou, assim, com mais... não que começou com mais, mas onde foram ganhando mais proeminência, ficando mais conhecido. Um desses lugares, aqui no Reino Unido, chamava-se Dublin, que fica ainda hoje a cidade aí. E também em Bristol, que fica mais embaixo ali, né, lá perto de Plymouth, lá na pontinha da Inglaterra. Lá em Bristol, então, o Craig, que era um jovem batista, profundamente conhecedor das línguas originais, do grego, do hebraico. A escola da OCA agora vai começar a ensinar um pouquinho de grego aí para a gente, né? E é bom. Ele era muito dedicado, então, aos estudos da Bíblia, estudos da língua original. Ele era um erudito na plena acepção da palavra. Ele juntou-se com George Miller, que havia então, né, lembra-se, o George Miller frequentou um seminário luterano. Ele tinha formação acadêmica. Eles se conheceram e eles começaram esse trabalho lá, que se conheceram em Bristol, e lá o Craig começou esse trabalho. O George Miller foi em outro lugar. Tem também a cidade de Plymouth, onde o Newton e o Ingram, depois se você pegar o livro lá do Silas, você vai apanhar esses nomes aí. Eu preciso correr um pouquinho.
eles começaram estudos sobre profecias bíblicas. Não sobre profetada, né? Porque hoje tem muita profetada. Profecia bíblica, o que está na Bíblia sobre profecia? E houve muito interesse nesses estudos. E como o Darby era uma pessoa muito aprofundada, ele praticamente que organizou o sistema que a maioria de nós usa, né, da escatologia dispensacionalista, ele foi convidado para ir para lá. As reuniões foram ficando grandes, eles adquiriram um salão de reunião, uma capela que estava parada, eles foram se desligando das suas denominações. O Newton e o Darby eram anglicanos, mas mesmo reunindo com os irmãos, o Darby ainda ficou algum tempo ainda formalmente ligado à igreja anglicana, até que um dia ele se desligou. E ali se formou uma igreja muito forte, tanto é que no mundo o nosso movimento muitas vezes é conhecido como os irmãos de Plymouth, ou então os darbistas, né? O meu pai fala que quando ele era mais novo, um dia eles iam passando no grupo dos irmãos, ou eles iam, um pastor, alguém falou assim, ali vão os darbistas. Tal foi a influência desse local lá em Plymouth, e infelizmente foi o lugar também onde começaram alguns problemas de divisão. Essa é a expansão do movimento, tem datas, por exemplo, eu não estou com o apontador aqui, mas ali em Genebra, chegou em 1837, na Suíça, na Holanda, aqui no Brasil, em 1878, na Espanha, no Oriente Médio, foi rapidamente se espalhando. Eu chamo de um avivamento depois da Reforma, talvez o maior, como grupo. Eles se espalharam e foi muita bênção, mas vieram os desentendimentos e surgiram exatamente lá em Plymouth. E desse período de 1833 até um pouquinho depois, um ano e pouco, algumas atitudes, algumas cartas, alguns escritos, problemas do Darby com o Newton, por causa de doutrinas, mas também por disputa de poder. Aí quando o Groves, que foi aquele iniciador mesmo, soube disso, ele escreveu para eles lá da Índia, aí ele já estava na Índia agora. Vocês serão conhecidos mais pelo que são contra do que pelo que vocês concordam. A vossa união torna-se mais uma questão de doutrina e de opinião do que de vida e de amor. Aqueles princípios que eu me glorio de ter descoberto na palavra de Deus, hoje me glorio ainda 10 vezes mais por ter experimentado a sua aplicabilidade a todas as circunstâncias do presente estado da igreja, que nos permite conviver com cada indivíduo ou grupo de indivíduos como Deus os vê, sem nos comprometermos com qualquer um dos seus erros que porventura existe. Eu acho melhor suportar as suas deficiências do que separar-me do que há de bom neles. E acrescentou, as coisas que nos unem são mais importantes do que aquelas que estão nos dividindo. Ele disse também, eu acho interessante essa frase dele aqui, não devemos nos preocupar em ser diferente das outras igrejas, mas em sermos semelhantes a Cristo. Eu acho isso lindo, porque é isso. Eu desejo ter de cada grupo o que cada grupo tem de Cristo. Essa era a visão dele. E enquanto isso, lá em Plymouth, a divisão se deu porque o Newton, em alguns escritos sobre a humanidade de Cristo, ele acabou comprometendo a impecabilidade de Cristo, e o Darby se descontentou com ele. Se descontentou, né? Neologismo. Ficou descontente com ele e começaram a brigar. Mas como o Darby viajava muito para dar muitas conferências lá no Reino Unido, na Europa, Estados Unidos, naquela época já, ele acabou perdendo um pouco da influência. E ficou chateado também porque o Newton colocou superintendente na escola dominical.
para evitar algumas participações pouco proveitosas. Aquelas pessoas que sem preparo nenhum, sem conhecimento nenhum, às vezes levantavam para trazer um ensino totalmente equivocado ou até mesmo raso demais, para se gastar uma hora. Então ele colocou isso a esse superintendente, desagradou o Darby. Eles acabaram então, mesmo depois que o Newton retirou os seus escritos, pediu desculpa, reconheceu que estava errada, a coisa não voltou. O irmão Silas escreveu nesse livro dele, o seguinte: Darby era humilde e de personalidade cativante, paciente e afetuoso para com os fracos e pobres ou de nível intelectual inferior. Porém, quando alguém que era do seu mesmo nível intelectual se lhe opunha, recebia dele um tratamento cujas palavras ficavam marcadas em suas memórias. Então, o Darby acusou o Newton de ter reintroduzido o espírito eclesiástico, a clericalista na igreja. Eles acabaram se rompendo formalmente, e o trabalho ele dividiu. O maior grupo ficou e um grupo saiu com o Darby, e isso causou muita tristeza. Em 1847, um grupo que reunia com Newton visitou a cidade onde reunia lá o George Miller e o Craig na Capela Bethesda. E eles chegando lá no domingo, acabou que tinha ceia, como até hoje a maioria da nossa igreja, todo domingo, tem a ceia do Senhor. Os irmãos chegaram e participaram da ceia do Senhor. E quando o Darby soube disso, ele então excomungou também o Miller e o Craig e o Robert Chapman, porque não tomaram partido nenhum. E esse então tornou-se uma das marcas dos exclusivistas. Você não tem como dizer assim: irmão, eu não quero me envolver nisso. Se você não quer se envolver, é porque você está do outro lado, eles vão e te descartam. Não é assim, Josias? É a mentalidade deles. Você tem que brigar. Se você não quiser brigar, então você não está do meu lado, você está contra mim. E logo, irmãos, esse espírito de intolerância resultou em cartas dos exclusivistas espalhadas pelo mundo inteiro, exigindo que cada igreja tomasse uma posição. E as que não tomaram automaticamente foram excluídas, por isso o nome exclusivista, da comunhão deles, com um espírito muito intolerante. A gente aqui no Brasil, a gente tem um grupo que a gente tem muita literatura dele, literatura boa, o pessoal do Depósito de Literatura Cristã, lá de Limeira. Mas eles são um grupo exclusivista, não sei se os irmãos sabem disso. Você, para juntar-se a eles, para reunir, você vai ter que passar por uma sabatina, que você não imagina o tipo de pergunta que às vezes vem. Mas eu tive contato com um deles, muito estreito, uma pessoa muito capaz, inclusive, mas ele falou assim: eu julgo que no Brasil tenha, no máximo, 15 igrejas bíblicas. Então, assim, eu acho errado você se orgulhar de ser grande. Agora, se orgulhar de ser pequeno, eu não entendo esse orgulho. Mas tem essa coisa. Então, nós temos alguns grupos, tem algum pessoal lá no sul, mas a gente é meio misturado, e às vezes na igreja a gente vê a vertentes dos dois lados, né? E a gente tem que saber bem, lógico, eu leio coisas do Darby, ele foi uma bênção no que ele escreveu, algumas posições que ele defendeu, mas a intolerância dele eu quero distância. O que ele fez causou mais mal do que bem, e a gente tem que lidar e cuidar com esse espírito exclusivista. Tem gente que aonde ele vai, aonde ele passa, ele deixa um problema. Se ele passa nessa região aqui por um tempo, quando ele vai embora, ele deixa um rastro de problema, de divisão para os irmãos da localidade cuidar. E eles não estão nem aí. Eu conheço um caso de 2 irmãos desses. Eu não vou citar o nome porque são conhecidos. Que alguns dos seus escritos, de um deles, até me abençoam. Mas lá em Cuiabá, eles chegaram numa igreja estabelecida.
E começaram, não pode coral, não pode isso, as irmãs não podem nem respirar, aquela coisa toda, né? E acabaram conseguindo expulsar da igreja a família que fundou o trabalho, colocaram um ex-dependente de drogas para tomar conta da igreja, né? E hoje essa casa de oração está fechada. Me pergunta, eles vão lá agora? Não vão mais lá. Agora que precisa, não vão mais lá. Esse é o espírito. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente convida para vir nas nossas regiões. É problema porque não há pena. Eu não quero ter esse pecado nas minhas costas de fechar uma igreja por causa de opinião minha. Não tenho nada, irmãos, quando eles abrem um trabalho nesses métodos e começam do zero, Deus abençoe, mas na verdade a atividade deles é ir aonde já tem um trabalho estabelecido e causar confusão, divisão, e não tem pena, não tem dó. Divide família, divide irmãos na carne, pai de filho, filho de pai. Aí eu tenho andado um pouquinho e tenho visto essas histórias. Então isso começou há muito tempo, tem perdurado. Um desses irmãos falou para um amigo meu, lá bem do sul mesmo, lá do Rio Grande do Sul, eu conheço o Jabismar, lá do Espírito Santo, tal, eles estão tendo um congresso, até me convidaram para ir, esse senhor é da Igreja Batista. Vocês são do mesmo grupo? Eu falei, olha, irmão, o outro irmão lá, assim, eu acho que até São Paulo ainda tem umas igrejas ainda que o pessoal é crente mesmo, agora de São Paulo para baixo, nem crente eles são. É uma coisa dura de dizer, né? Não é porque está dizendo de mim, mas gente, quantos crentes tem de São Paulo para cá? Que reúne na Assembleia de Deus, não estou falando nem do nosso grupo não, que reúne na Batista, que reúne na Presbiteriana, que eu não concordo com a eclesiologia deles, e por isso que eu estou no meio dos irmãos, mas que são irmãos, são crentes, dão mostras disso, de que são salvos. Vamos para o Brasil então? Sim, tem esse gráfico aí. Do lado de lá, de vocês, do lado esquerdo, está essa linha verde. É a história do grupo a que nós pertencemos, os irmãos abertos ou independentes. E acontecem algumas divisões, né? Mas são divisões, às vezes, que a igreja sai de uma outra igreja. Lá em Vitória, por exemplo, já aconteceu isso, de uma igreja sair de outra, por causa de uma opinião lá de alguma coisa, né, que para mim não precisava dividir, mas o pessoal divide. Mas acaba depois, tem contato, acaba convidando o irmão para pregar, a coisa pacifica. Agora, do lado de lá, né, do lado de cá, são as divisões conhecidas, algumas do grupo dos exclusivistas. E aqui é o seguinte, dividiu, não tem volta. Não tem mais acordo, você está excluído. E de exclusão em exclusão, eles foram excluindo uns aos outros. A última vez que eu tive no Congresso Mundial dos Irmãos, foi lá na França. Teve um jovem que veio para a porta do Congresso, distribuir um tratado, chamando os grupos lá da Europa a se posicionarem com o problema que eles tinham arrumado lá na França, que o pessoal lá da Inglaterra, da Alemanha, nem sabia, mas chamando uma posição. Um jovem, o Walter, que fala inglês bem, né? Parou para ele, fala francês também, falou, rapaz, vai distribuir folheto para os descrentes, vai distribuir tratado para quem não conhece a Jesus, não vem distribuir divisão aqui. Aí ele falou assim, não, para aí, saiu correndo para entregar o folheto ao outro irmão lá. É esse espírito, a gente tem que correr disso. Essas divisões são algumas conhecidas pelo mundo. Então a gente percebe que primeiro eles começaram excluindo os irmãos, os outros grupos, depois as próprias pessoas do movimento e depois eles mesmos. E aí vai embora essa confusão que a gente não sabe onde vai parar. Aqui no Brasil teve um local que reuniu com um grupo, o missionário que estava nessa cidade morreu de câncer, eu conheci um homem fantástico, e o filho dele acabou se juntando com um grupo lá, aí depois, não sei o que aconteceu, chamou para reunir com outro grupo de exclusivistas. Aí os irmãos vieram,
do outro grupo falaram assim, tá bom, a gente vai aceitar vocês, fizeram lá, mas a casa de oração tem que ficar fechada tantos dias, tantos meses, que é para descontaminar, porque aqueles irmãos estavam vindo aqui. Isso é coisa de seita, não é não? Isso é coisa de seita. Então isso acontece, a gente vê isso por aí. Ok, irmãos, vamos para o Brasil então. Essas 3 pessoas aí, os 2 de cima, é o Dr. Robert Calley, que começou, foi o primeiro assim, missionário que veio para o Brasil como missionário, era um médico, a sua esposa, a segunda esposa, a dona Sara, eles começaram aqui no Brasil a Igreja Evangélica Fluminense, que hoje é conhecida como a Congregacional. Trabalhava com eles como comportor esse irmão chamado Richard Holden, tem hino, se você abrir os hinos e cantos, você vai achar hino dele aí. Trabalhava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e acabou sendo co-pastor lá com o Calley na Igreja Evangélica Fluminense. O Calley também evangelizou muito o Recife. Eles não foram, esses dias tinha um irmão escrevendo no Facebook aí, que eles começaram o nosso trabalho. Eu falei, irmão, quando você for falar de história, vai estudar primeiro. E o pessoal replicou isso, sabe como é que é a internet, né? Aí é difícil voltar atrás. Eles tiveram a ver com o nosso trabalho porque o Richard Holden começou a ter contato com seus parentes lá no Reino Unido que estavam adotando o modelo de reunião nosso. E começou a trocar correspondência com seus parentes e falou, não, eles estão certos, eu estou errado. Mas antes que ele conversou então com o Robert Calley, falou da posição nova, falou, eu vou me desligar do pastorado. Eu não posso continuar dentro das minhas convicções. Se você quiser ouvir o lado do Calley, compre um livro chamado Uma Aventura no Império. Vale a pena ler esse livro, é da Fiel. Você vai escutar do lado dele, quando os irmãos saíram também, tem uma notinha lá, a tristeza que eles ficaram. Então, nesse meio tempo, o Holden acabou indo para a Inglaterra, mas manteve contato com um grupo de irmãos lá da Igreja Evangélica Fluminense. O primeiro local que teve autorização para construir um local de culto evangélico. Porque o Calley, ele era amigo do Dom Pedro II. E o Dom Pedro II dava cobertura a ele, apesar de não ser crente. Ele dava palestra lá no palácio, lá em Petrópolis. E aí, quando o pessoal vinha para cima dele, os clérigos católicos, Dom Pedro II aliviava o lado dele. Você vê, quando Deus quer usar, ele usa. Ele usou a mula, né? Por que não ia usar o Dom Pedro II? Mas aí ele foi embora, mas ele tinha conversado com alguns irmãos, então, em junho, julho de 1878, há uma dúvida aí na data, né, exata, foi a primeira reunião que podemos chamar de um grupo dos nossos aqui no Brasil. 8 pessoas que saíram da Igreja Evangélica Fluminense e foram reunir-se à parte. Depois chegou um total de 26, alguns voltaram. Isso está tudo registrado na ata lá da Igreja Evangélica Fluminense. Eles acabaram tomando algumas atitudes assim, para afrontar os irmãos, mas depois eles voltaram à paz, e alguém lá da igreja, o Dr. João Gomes da Rocha, escreveu: cremos que eles deixaram de ser exclusivistas e fazem parte da família de Cristo e das igrejas de Deus que existem no Brasil, em Portugal e em todo o mundo. Então, esse passou a ser o comportamento aqui no Brasil, tolerância com os outros irmãos. Quem é do interior lembra os intercâmbios que tinham, né? Às vezes a igreja viajava da cidade para participar do aniversário de outra, não necessariamente do mesmo grupo. Eu vi, uma vez a gente saiu de Guararema, fomos para Vermelha, se eu não me engano, eu era menino ainda, participar do aniversário de uma igreja lá, que era da minha tia não era da casa de oração. Esse grupo, logicamente não são mesmo os irmãos, mas é o grupo lá da igreja da Rua São Carlos, no Rio de Janeiro. É uma igreja que agora está fazendo 138 anos. Então, ano que vem a gente faz 139, e em 2018 a gente vai fazer 140 anos que começou o nosso trabalho aqui no Brasil. Eu não sei se os irmãos ouviram,
eu já lancei aí para algumas pessoas, e quero falar aqui, naquela ocasião, eu tenho conversado com alguns irmãos, não sou eu que vou fazer, né? Vamos ver se a gente consegue juntar forças, fazer um congresso comemorando essa data, e eu estou em entendimento, já está quase certo, de fazer uma Bíblia comemorativa, contendo um resumo histórico e o hinos e cânticos, que é o que eu sempre vejo o pessoal pedir, né? Podia ter uma Bíblia com hinos e cânticos. Então, fazer essa Bíblia comemorativa dos 140 anos. Vão orando por isso. Eu estou tentando, eu já fui por um caminho e barraram, fazer aquela do Maquiné. Seria muito mais significativo, né? A Bíblia explicada do Maquiné, com hinos e cânticos, é uma nota histórica, marcando essa data, que é uma bênção de Deus, né? Poder lembrar isso, contar essa história para a garotada, convidar os irmãos mais experientes para trazer ali alguma palavra, mas então tem essa ideia. Esse grupo, esse irmão então, depois ele acabou voltando, tem essas datas aí, né, que é uma cronologia. Então, em junho, julho de 878, a primeira reunião. Em 79, o Holden voltou ao Rio, visitou os irmãos, conversaram. Em 81, esse F.S. Arnold, que era um missionário que foi para a África. O Richard Holden faleceu lá em Lisboa, que ele foi trabalhar com estudantes lá em Coimbra. Em 96, o Maquiné chegou aqui no Brasil, 1896. Ele chegou aqui como o primeiro missionário vindo para trabalhar aqui no Brasil. Em 98, chegou o Jorge Roves, que é outro irmão. E em 1901, o trabalho estava chegando lá em Carangola, naquela região. O Maquiné voltou para a Inglaterra em 1907, depois, em 1913, vai residir em Carangola. E segundo eu tenho apurado, em 1914 foi inaugurada lá em Conceição do Carangola, não o primeiro trabalho, mas a primeira casa de oração construída para ser casa de oração, que não foi um salão alugado. Tem um irmão que me perguntou se não seria Córrego, lá perto de Lafayette, Córrego Fundo, né? Eu já estive até lá pregando, eu estou em entendimento com o irmão lá para ver, mas se eu não me engano, foi realmente lá em Carangola. Até hoje eu não tenho nada que contradiga isso. Ok, então são essas datas aí. Lá em 16 de dezembro de 1923, os irmãos lá do Rio foram, a primeira vez, mudaram para aquele lugar que eles reúnem até hoje, na rua São Carlos, né? Foram publicadas em 24 as primeiras revistas com lição da Escola Dominical. Em 1927, impresso o Boletim Evangélico, que era um órgão de ensino, de notícia. Eu tenho alguns, a única coisa que eu quis do meu avô foram os livros velhos. Então, tudo guardado. Eu tenho vontade um dia de fazer um museu do nosso trabalho. Tem uma sala onde quem quiser ir lá ver como é que era. A gente tinha muita coisa boa. Em 1933, então, foi fundado lá pelo Maquiné a Casa Editora Evangélica, lá em Teresópolis. Ali foram impressos muita coisa boa, irmãos. Antes de qualquer grupo aqui no Brasil ter uma imprensa, nós tínhamos. E eu fico olhando a qualidade do material. Era coisa de primeira. E eu só choro muito, porque que a gente perdeu isso? Por que a Bíblia do Maquiné hoje está com os direitos na mão do pessoal da Assembleia de Deus? Aonde que a gente perdeu esse tesouro? E muitas coisas, alguns livros dele é de direito deles, legal hoje. Mas ali foram impressos a Bíblia Explicada, Boletim Evangélico, o pequeno dicionário bíblico, e na ocasião, eu lembro que eu mesmo já usei esse dicionário, quando a gente não tinha material nenhum, né, José? Uma coisa assim, filé mignon. Cartas ocasionais. Alguém já leu as cartas ocasionais? Eu tenho, se você quiser, me pede por e-mail. Tem que pedir por e-mail, não adianta chegar para mim, manda para mim. Manda um e-mail, eu tenho digitado cartas que o Maquiné respondia, depois ele resolveu catalogar isso, com respostas sobre vários assuntos, inclusive questões de higiene pessoal, de criação de filho, um material muito bom.
palestra com os meninos, catecismo rimado, cristão em casa, aula noturna cristã, vida cristã, consultório espiritual, os 2 álbuns de reminiscência, Leni e seus filhos, como ensinar a obediência às crianças, o empregado crente, um folheto para os irmãos mudarem o comportamento, e por aí vai, nossa consolação. E ele publicou 2 livros em inglês, a Christian Anthology, é uma antologia cristã, e uma ficção baseada em fatos reais de uma família viajando pelo Brasil, na época que o Brasil era um país rural, chama-se de Browsing Brasil. Eu fiquei 20 anos atrás desses livros, que eu tenho vontade de conhecer mesmo, e eu um dia achei um no sebo, pela internet, lá nos Estados Unidos. Já mandei um e-mail para o Todd, filho do Gabo, falei, compra esse livro para mim, cara. Tem 20 anos que eu estou atrás desse livro. E o outro, quem comprou para mim na Inglaterra, foi o irmão Richard, que escreve no Boletim dos Obreiros. Eu achei, eles nem me cobraram. É em dólar, né? Todos os 2 eu ganhei de presente. Eu tenho esse de Browsing Brasil, eu estou tentando traduzir, para a gente perceber, irmãos, a dificuldade que esses homens enfrentaram, de cultura, de comida, de doença, para trazer o Evangelho para nós. Um dia talvez eu consiga, porque eu não leio inglês, eu dependo dos outros. Ok. Essa carteirinha aqui é da minha mãe. Essa foto ali, essa moça bonita, o seu Jabes casou com ela porque ele não é bobo. Meu pai está aqui, depois eu quero apresentá-lo. Fica de pé aí, pai. Esse aqui é o seu Jabes, meu pai. Ele casou com essa menina bonita aqui. Essa aqui era a carteirinha da União Missionária Evangélica, UME. Eu conversando com meu avô, ele falou que foi daí que surgiu o MEIAS. Olha só, isso aqui é em 1900 e... Em algum lugar está a data, eu acho que é 1 ano antes de eu nascer. Os irmãos tinham, a minha mãe estava em dia, está vendo ali, ó, 57. Aí de 58 ela não tinha pago ainda. Todo mês ela tinha se comprometido a dar uma oferta para essa entidade. Um negócio muito bem organizado. Tinha um fundo central também. De certa forma, então, nós fizemos o quê? Nos desorganizamos. O que era comum naquela época, hoje é difícil. Então, muitos lugares do Brasil, pessoas, nessa época ela era uma jovem, 57, todo mês ela contribuía. Muitos irmãos, eu achei essa carteirinha, isso aqui é um material histórico. As pessoas, então, tinham organização. Irmãos, não vamos confundir simplicidade com bagunça e desorganização. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem nada a ver com outra. Essa aqui é um grupo de irmãos daquela época, no meio aí está o Maquiné, esse sentado de paletó e braço cruzado, olhando do lado. E esse aqui é um grupo da escola bíblica que ele realizou em vários lugares. O que acontece é que hoje, em Paulista, da escola bíblica da OC, naquele tempo acontecia também em vários lugares por onde o Maquiné passou. Esse é um grupo daquela época. Alguns distintivos nossos aos longos dos anos. Deixa eu ler aqui. O que nos distingue dos outros grupos? O que nos fez ser diferentes? Primeiro, igrejas locais independentes, mas não isoladas, que graças a Deus a gente ainda mantém uma boa comunhão. Liderança masculina composta por presbíteros. Ministério da palavra aberto aos membros com capacidade para tal. Deixa eu fazer um adendo aqui. Sacerdócio universal de todos os crentes não significa que se o irmão é homem, batizou, ele tem que pregar. Sacerdócio universal dos crentes significa que cada crente pode exercer o seu dom, e nem todo mundo tem o dom da palavra, na igreja, sem precisar de uma autorização especial. O que tem acontecido no nosso entendimento errado do sacerdócio universal dos crentes? A gente coloca para pregar gente que Deus não chamou para pregar, sofre o pregador,
e sofre quem está ouvindo a pregação. Você já sofreu alguma pregação? A culpa às vezes não é do irmão, é que ele foi ensinado errado. Então, para nós, infelizmente, sacerdócio universal dos crentes tem que significar o seguinte: se você é homem e batizou, você tem que pregar. Não é assim. Cada um tem um dom que Deus deu, desde que tenha capacidade, os irmãos então tinham. A não divisão entre clero e leigo. Você quer ver eu ficar... Eu chegar num congresso, está lá uma fila, né? Sabe como é que é fila de congresso na hora do almoço? Eu estou aqui na porta aqui. Aí vem uma pessoa e fala: não, vamos lá na frente que você é obreiro. Isso vai contra o que a gente crê. Tem um monte de velhas, idosas. Eu não vou. Eu falo: não, irmão, vou ficar aqui em um lugar. E os caras ficaram bravos comigo, porque eu não quis sentar no banco dos obreiros, nem furar a fila dos outros na hora do almoço. Eu falei: não, irmão, me desculpe, deixa eu ficar aqui, eu vou batendo papo com os irmãos, daqui a pouco eu chego lá. Porque vai contra, irmãos, o que a gente quer. Nós estamos criando uma casta. Então o bonitão aqui, que é obreiro, pode passar na frente do candinho, né? Que legalmente tem o direito de estar lá na frente de uma senhora. Nós temos que acabar com isso. Isso é clericalismo. Chega alguém na igreja, o irmão podia vir aqui compor o púlpito. Por que nunca chama o seu Zezinho, que está ali todo domingo à noite, de manhã e quarta-feira? Aí chega o bonitão lá, não me convida para compor o púlpito não, tá? Que eu vou dar uma desculpa, que eu quero ver o hino. Não me convida aqui, eu vou dar uma desculpa. Isso vai criando, irmão, é uma coisa simples, mas vai criando distinção entre irmão e irmão. Então, se o Jabismal orar, nós vamos chamar o Jabismal orar porque ele é obreiro. Gente, a minha oração não é mais poderosa do que de qualquer irmãzinha. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. O que diferencia que Deus me deu o privilégio de separar o tempo exclusivo para a obra dele. Me deu tempo para estudar a palavra, é só isso. Ok, eu tinha que parar aqui. Celebração do Senhor todos os domingos é uma marca que a gente tem ao longo dos anos, né? No nosso caso lá, a nossa igreja vai fazer 50 anos em 2018, todo domingo a primeira reunião é a ceia do Senhor e tem sido uma bênção. Celebração da ceia do Senhor sem necessidade de um sacerdote para abençoar os emblemas. Qualquer irmão que pode pegar o pão e comer, ele pode levantar e dar graça. Não tem que ser só o diácono, só os presbíteros, como é alguma igreja. Isso também é erro. E a questão dos diáconos poder servir a ceia, o pessoal vai para Atos 6. Veja lá que mesa que os diáconos serviam. Era a mesa das viúvas, os diáconos levavam cesta básica. O assunto ali não é ceia do Senhor. Então, qualquer irmão batizado, que pode pegar o pão e comer, beber o cálice, ele também pode levantar, pelo menos deveria poder levantar, e dar graça pelos emblemas. É isso que os irmãos criam, e é isso que a gente está perdendo. Uso de cobertura pelas irmãs. Vocês vão ver algumas fotos antigas, as inglesas, visitando algum trabalho aqui de chapéu. É porque a palavra é cobertura, né? É algo que está sobre a cabeça. Eu acho muito melhor. Amanhã a gente vê essa questão do véu. Deixa quieto. Uma linha escatológica dispensacionalista, se bem que isso não é essencial. Uma linha doutrinária não pentecostal, deixa eu repetir de novo, não pentecostal. Eu vejo uns vídeos aí que eu fico olhando, gente, os caras, irmãos, eu já cheguei em uma igreja, eu não sabia se eu estava no Universal do Reino de Deus ou numa casa de oração, e eu não estou exagerando não. Eu fui convidado para ir para lá, eu fiquei pensando, o que esse pessoal acha que está fazendo? Eu estou vendo mais uma igreja lá na Grande Vitória indo para o neopentecostalismo. Mais uma, porque já foram 3, né? Inventando moda quando a gente deve voltar para a palavra. Palavra. O irmão até falou: eles vão te convidar para dar uma palavra. Eu falei: rapaz, eu vou. Mas eu não sei se eles vão gostar do que eles vão ouvir. Ok. Crença na volta iminente de Cristo para arrebatar a igreja. Expansão através da abertura de pontos de pregação e congregações. São marcas nossas, algumas delas.
Qual é a mentalidade dos exclusivistas? A mesa do Senhor é uma prova de pureza. Deixa eu contar uma historinha aqui rapidinho. Tem 1h02 que eu estou falando. Eu estou cronometrando aqui para mim, passando a informação para vocês. Eu tenho 1 hora, eu vou passar um pouquinho. Um irmão nosso estava numa cidade, e quando ele foi chamado naquele local, naquela agência lá, chamaram o nome dele, fulano de tal. Aí uma pessoa chegou para ele: você é filho há um obreiro muito conhecido nosso, no nosso meio, você é filho do irmão Luiz Soares? Eu sou. Ah, você está por aqui? Não, eu vim passear aqui, vou passar uma semana de férias. Você podia ir lá no nosso grupo de estudo, eu gosto muito dos estudos do seu pai, eu acompanho a vigiar e orar e tal. Eu falei: não, posso, mas se os irmãos quiserem, eu posso ir. Aí ele falou assim: que horas que começa o estudo lá, domingo de manhã? Aí o cara falou uma hora, meio tarde, tipo 11 horas, né? Ele falou: ah, tá, 11 horas, então começa com a ceia. Não, é escola dominical, mas que horas que começa o trabalho mesmo? E ele percebeu que o irmão começou a enrolá-lo. Ele falou: não, irmão, começa às 10 horas, mas é a ceia do Senhor. E aí, para você participar da nossa ceia, eu tenho que te fazer algumas perguntas. Por um acaso, lá em alguma igreja que se reuniu, algum dia um irmão batista, um irmão presbiteriano tomou ceia lá? Ah, tomou, a nossa ceia lá é aberta. Então você não pode sentar na nossa mesa, porque senão você vai contaminar a nossa mesa. Essa é a ideia aqui, ó. A mesa do Senhor é uma prova de pureza. O que é contaminar a mesa? É que você já está contaminado, você tomou a ceia com outro irmão batista, sei lá o que é. A mesa do Senhor é uma prova de unidade, é a mentalidade que a gente adota. Batismo de crentes e crianças. Os exclusivistas, eles batizam crianças, historicamente falando. Sabe por que o Maquinério era pé do Batista? Né? Pé do Batista é quem batiza criança. Porque quando ele veio do Reino Unido, ele veio de um grupo exclusivista. Aqui que ele se tornou um irmão aberto. Eu não sei quanto tempo ele batizou, mas ele chegou a batizar crianças. Batismo de crentes, de salvos. Círculo de comunhão com decisão interrelacionada. Se uma igreja decide uma coisa, as outras têm que acatar, senão, está fora. Congregações independentes com comunhão espiritual. A ideia deles: igrejas em ruínas, nem anciãos e nem diáconos. Eu estava lendo o estudo de um deles esses dias. Ele, no final, lá depois de atropelar a Bíblia de cima para baixo, porque eu então não sei porque que Paulo deixou escrito lá em Timóteo e Tito as qualificações para presbíteros e diáconos, mas ele atropela e falou assim: nós não podemos hoje reconhecer mais presbíteros, porque nós não temos mais os apóstolos. Então tem um monte de coisa que a gente tinha que deixar de fazer, porque os apóstolos fizeram eles. Então é isso aqui. Então não há lá nem presbíteros, nem diáconos, se bem que tem os donos, né? Segue os ensinamentos da igreja do Novo Testamento, tendo ancião e diácono. Rejeição dos cristãos não separados das denominações, aceitação de outros cristãos, né? A despeito de laços denominacionais. Querem que as assembleias sejam iguais, concordam em haver diversidade entre as assembleias. Mecanismo de controle e autoridade sobre as outras igrejas, as outras assembleias. Nenhum mecanismo de controle, já que cada assembleia, cada igreja local é independente. Agora, isso quer dizer, num desses casos, o irmão falou assim: mas eles são independentes para ir para onde quiserem. E aí eu estou falando com um pouco de tristeza, porque isso envolveu familiares. Eu falei: está certo, irmão, realmente eu concordo contigo. Mas a nossa igreja é independente para decidir se vai junto ou não. E no nosso caso lá, a gente tomou a decisão de não aceitar convite e nem convidar para pregar irmãos de nenhuma daquelas igrejas, enquanto eles estiverem mantendo essa linha doutrinária. A amizade permanece, o parentesco permanece, mas nós não queremos laços, porque nós também somos independentes. O fato de uma igreja ser independente não significa que nós temos que aceitar tudo que ela fizer. A partir do momento que ela sair do caminho doutrinário, a gente tem toda a liberdade também de dizer: nós não queremos mais, nesse aspecto, caminhar com vocês. Ok? É isso, irmãos. Teria mais algumas coisinhas. Se você tem curiosidade de saber mais,
eu tenho uma página, jabesmar.com.br, lá tem esse resumo completo, você pode olhar datas, pode olhar alguma coisa mais.